não se trata de jogar água no chope de ninguém, até porque, no caso, estaria jogando no meu chope também, né? Mas a gente não pode deixar de falar com relação a essa possibilidade gigante do Dorival Júnior assumir a seleção brasileira. Vocês sabem, eu tenho evitado assistir pós-jogos, né? Com o treinador, a tal da coletiva do treinador, com as perguntas, levanta a bola para o cara estufar a rede, né? Mas, enfim. E vou falar uma coisa para vocês, hein? Pelo que eu vi ali os pedacinhos, acompanhei os pedaços, os cortes do nosso querido Teclas Daniel, né? E pelos pedaços que eu vi ali, meu irmão, só falta assinar, né? Só falta assinar. E Dorival extremamente polido, extremamente equilibrado, né? Tendo muito cuidado com as palavras colocadas. E aí, a gente não espera outra coisa de Dorival Júnior nessa fase dele sênior. Para mim, quando eu fecho a conta, conversava hoje de manhã com meu irmão Adriano do Tricolor Insano a respeito disso, né? Então, assim, quando eu fecho a conta, quando eu passo a régua para fechar a conta, para mim o Dorival Júnior está acertado com a seleção. A única coisa que vai fazer Dorival Júnior não estar acertado com a seleção vai ser algum treinador estrangeiro aí que a CBF tirar da cartola, que possa ficar no lugar. Porque se ela for se definir por treinador brasileiro, eu não tenho dúvida que vai ser o Dorival. É o melhor treinador do brasileiro na atualidade? Eu não sei se é o melhor treinador, mas com certeza é o cara que hoje, né, se encaixa no perfil e tem a competência hoje para assumir a seleção dos treinadores brasileiros nesse momento. Então não vai ser surpresa mais nenhuma para mim, já falei isso há mais de uma semana, que o Dorival Júnior vá para a seleção. Gente, natural. Se ele vai aceitar a seleção, é natural. Se coloque no lugar dele. O que você aceitaria? Agora eu sou São Paulino, eu vou dirigir o São Paulo. Eu sei, querido, eu sei. O coração fala alto, né? Eu estou dizendo em termos de carreira, em termos de projeção, em termos de planejamento. Tudo bem, ele falou que entrega tudo na mão de Deus. Acho muito legal isso. Mas a gente sabe que se ele só entregar na mão de Deus e não fizer a parte dele, Deus fala, meu irmão, você quer o quê? Que eu te empurro na descida no carrinho de rolimã? Porra, aí é fácil, né? Então, assim, de tudo que foi falado, eu estou falando da minha percepção, meu irmão. É importante você também colocar a sua opinião a respeito aí, né? De tudo isso que foi falado e foi dito, penso que, olha, falta isso aqui, ó, isso aqui pequenininho para Dorival Júnior aceitar o cargo da seleção. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, é o sorriso de orelha a orelha, aquele já famoso sorriso que veio antes das duas derrotas do São Paulo para Sport e Grêmio, né? Ontem no pré-jogo coloquei isso, que eu tinha muita certeza, postava a minha orelha, que o comportamento seria igual àquele das 11 partidas, foi até melhor, né? Porque a gente tem confiança no que o Dorival faz e no que o Dorival produz, inclusive potencializando os jogadores. Para os defensores de que o treinador precisa de tempo para trabalhar tal, vê o tempo que o Dorival está no comando do São Paulo e vê o que ele já fez. Meu Deus do céu, hein? Pessoal, futebol não é exatamente uma regra, não é um regulamento, né? Se o treinador tiver tempo, ok. Teve treinador nosso aí que teve tempo e só fez merda. O que você vai fazer? Tem treinador que precisa de tempo para fazer merda, né? Faz merda o tempo inteiro. E o cara chega, vê a realidade e tem que pôr em prática logo. O futebol funciona assim. O futebol pede respostas rápidas. O futebol não pode demorar, né? E o Dorival, de alguma maneira, entregou isso. Eu só acho meio estranho, meio esquisito, quando ele fala, por exemplo, que não conversei com ninguém, não conversamos internamente, não falamos nada disso, porque é uma especulação, porque é um boato. Vamos lá. Você aí, não é o meu caso, você aí tem uma empresa, você é um empresário, e você fica sabendo que um dos melhores colaboradores que você tem está conversando com o seu concorrente lá, por causa de um projeto, por causa de um sonho, sabe-se lá por quê, por causa de salário, sabe-se lá por quê, né? Então quer dizer que você não vai chamar o cara para tomar um café e conversar a respeito disso? Interrogação, né? Claro que um bate-papo entre as partes já deve ter existido mesmo, Dorival falando que não. Eu não quero acreditar que a diretoria do São Paulo não tenha chamado o Dorival para tomar um café, ou que o Dorival não tenha chamado a diretoria do São Paulo para tomar um café. Nesse café, a xicrinha está escrito Seleção Brasileira, São Paulo Futebol Clube. É lógico, gente. São os interesses do Dorival Júnior,
são os interesses do São Paulo Futebol Clube, são os interesses da coletividade, tem muita coisa em jogo, para simplesmente falar, é boato, ninguém conversou sobre isso. Entendo porque Dorival seja polido nesse sentido, e não queira comentar a respeito disso, até porque a gente tem uma partida com o Parmeira aí na frente, e todo mundo aqui sabe da importância que tem esse jogo, né? Tanto para eles quanto para a gente. Então, como é que eu vou dizer para você? Jogar uma pedra no formigueiro nessa hora, a formiga vai morder teu pé. Então não mexe no formigueiro essa hora. De repente a gente mexe no formigueiro depois de domingo, né? E ele quis colocar lá pano quente, ele quis dar uma aliviada. Mas é lógico que já conversaram, né, gente? Eu não posso esperar que tenha existido essa inoperância da direção de São Paulo e não posso esperar também que o Dorival não tenha, se a diretoria não se manifestou, o Dorival não tenha feito isso. Tá? Enfim, esse é o cenário, né? A CBF quer prejudicar o São Paulo, porque a CBF... Não... Gente, não é nada disso. Eu não vejo por esse lado, respeito quem vê, lógico, mas não vejo com essa coisa do bicho-papão de prejudicar o São Paulo. Mas o Dorival antes estava sem emprego, a CBF, porque a CBF estava tentando o treinador estrangeiro, o tal do Ancelotti. Se o Ancelotti aceitar, até porque eu não imagino outro que possa aceitar, se for Jorge Jesus para a seleção brasileira, para mim é uma piada, mas até aí cada um tem uma consciência, né? Então assim, a única chance para mim que o Dorival tem de não ir para a seleção é o Ancelotti dizendo sim. Mas é o plano B. Não interessa se é plano B. Abel Ferreira era plano B no Palmeiras. Abel Ferreira era plano B não, era plano J, porque ninguém sabia nem quem era o Abel. E o Abel só tá no Palmeiras porque o treinador lá que acho que era do Del Valle, do time colombiano, ele não aceitou, ele queria vir depois. Só por causa disso, hein? Até isso os caras deram sorte. Porque aí é sorte, né? Mas enfim, gente, conversas à parte, conversas do lado, nós estamos esperando essa solução aí, ao mesmo tempo que a gente tem uma partida contra o Palmeiras e depois tem Copa do Brasil lá na frente, contra o Parmeira também. Momento sensacional, hein? Meu pai do céu, que festa, que legal. O futebol vive, né? O futebol sobrevive no meio dessas questões todas, tá? Mas, Rony, você não entende que seria um momento ideal para a gente trazer novamente o grande professor Fernando Diniz para assumir o São Paulo? Bochechinha, olha, eu vou falar uma coisa para... Bom, eu não vou falar nada, eu tenho evitado responder para você, Bochechinha, porque é cada coisa que eu não vou nem pôr em questão, né? Eu não vou nem questionar, eu sei que é difícil o cenário para treinador. Quero acreditar que, de repente, se existir essa saída do Dorival, que eu acho muito, muito forte de sair, eu não sei, mesmo sabendo que o Vojvoda não, como é que se diz? O Vojvoda não rompe contrato, tá? Eu iria para cima do Vojvoda, de repente tem a turma aí do Hernan Crespo, que quer o Hernan de volta. Mas o São Paulo deve para ele, o São Paulo devia para o Dorival também, e estão fazendo um acerto aí no salário, né? Mas enfim, vai saber, porque não tem outro treinador, gente. Não existe outro treinador de futebol no Brasil. Todos os nomes que forem falados são invenções. Não vai dar certo no São Paulo, né? Então essa é uma grande preocupação que nós temos, né? Mas enfim, esse é o pacote, né? O pacote Dorival, São Paulo Futebol Clube, Seleção Brasileira, Sociedade Esportiva Palmeiras aí que tem domingo, um pacote pra gente ter uma sexta-feira aí, uma véspera de final de semana bem agitada, né? De comentários, de lives, de opiniões, isso é muito legal pro universo do São Paulo, assim como é legal a gente tá com um sorriso, né? De orelha a orelha com esse 5-0 que o São Paulo meteu no Tolima. Que legal, cara. A equipe vai melhorando, a equipe vai crescendo, apesar dos tropeções, né? Grêmio e Sport, mas a gente viu a equipe se recuperar, isso que é muito importante. E foi pra cima do Tolima e marcou gol. Tá. Queria fazer uma observaçãozinha aqui. Alguém está a par aí, senhores? Como é que tá a situação contratual de Caio Paulista e de Araújo, hein? Esses caras foram emprestados do Fluminense de que maneira, hein? Já era hora de começar a pensar nisso. Já era hora de começar a pensar de repente, né? Tudo bem, mas é só no final do ano. Não, beleza, mas já começa a pensar nisso. Porque se esses caras continuarem jogando o que estão, possivelmente vão ter que ser contratados. E aí? Como é que a gente faz? Né? Então, de repente, lá o seu Pinote, que ia trazer um cara, bababá, já bom dinheiro aí para comprar os dois jogadores. Não precisa comprar agora, é claro, mas já fica aí fazendo sua poupança
para poder definir a vida desses caras dentro do São Paulo Futebol Clube, não é? É isso daí. Rony, uma pergunta, última pergunta eu gostaria de fazer. Você viu como o São Paulo cresceu a hora que o Nestor entrou? Eu acho que o Nestor foi fundamental para o placar de 5-0 no Morumbi. Falei para você, não come o pote de Nutella inteiro. Falei para você. Você tem essa mania de catar o potão de Nutella e 2 chandelle para ficar assistindo o jogo do São Paulo, é isso que dá. Vai fazer uma pergunta dessa para mim. Pessoal, grande final de semana a todos. Grande sexta-feira e grande final de semana a todos. Domingo tem jogaço. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Um abraço e tamo junto.